Olá, bem, o nosso papo hoje aqui é com o Adriano Bandini. O Adriano Bandini, que é psicólogo especialista em empregabilidade. Ele é especialista também em diversidade e inclusão, professor na Faculdade Mauá de Tecnologia. Adriano, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Você que também é um articulista da revista Reação já há 15 anos, né? Ele é novinho assim, mas ele deve ter começado com uns 2 ou 3 anos de idade escrevendo pra gente aqui, trabalhando no meio. Adriano, você que é um especialista em empregabilidade, qual a maior dificuldade que você vê da pessoa com deficiência no mercado de trabalho hoje? Ela é estrutural ou é uma dificuldade burocrática? É uma dificuldade física ou atitudinal? Acho que a dificuldade hoje ela ainda é atitudinal, tem muita gente que precisa ajudar a inclusão a dar certo. E aí a atitudinal ela tem as duas partes, né? O empregador e as pessoas que estão ali à frente da empresa e do presidente abaixo, precisa ter esse apoio, mas também das pessoas com deficiência e família. Ainda tem, a gente discute há muitos anos isso, uma questão das pessoas com deficiência esperarem que a pessoa, o empregador ou um chefe venha até ela, puxe para cima, apresente oportunidades e não tão um protagonismo que é o esperado para todo mundo, com e sem deficiência. Eles são mais passivos do que a pessoa comum, é isso? Eu até recortaria assim, quem tem mais de 30 anos é um pouco mais passivo porque a cultura assistencialista era mais forte, né? A pessoa cresceu ali dependendo de assistência, seja social, da família, da igreja, de onde fosse. Os mais novos, eu tenho uma experiência com aprendiz com deficiência, então é uma molecada com 16, 17 anos que já está vindo junto com outros sem deficiência, esses já têm uma visão diferente. Então acho que daqui a alguns anos a gente faz todo mundo entrar num outro perfil, bem legal. Eu sei que o assunto já está mais do que batido, mas a lei de cotas, né, ela está sendo cumprida. Como é que você vê isso, né? São tantos anos que o Adriano é especialista em lei de cotas, né? Essa lei de cotas ela está sendo cumprida, afinal? Eu senti que deu uma murchada, né? Esse tema, esse assunto de lei de cotas. A gente teve, acho que a crise do Brasil em relação ao emprego também refletiu nas cotas. Então a gente tem lá, por exemplo, a fiscalização ainda atuando forte e o crescimento ainda que pequeno das contratações foi por conta da fiscalização. Porém, quando o Brasil estava crescendo, né, então aquela coisa do pleno emprego, os últimos que entraram no mercado de trabalho eram as pessoas com deficiência. Quando a crise apertou e começaram a desligar pessoas, as primeiras a serem desligadas foram as pessoas com deficiência. Eu achei que fossem as últimas. Pois é. E aí também tem a flutuação da cota, né? Menos empregados, menos cota, menos pessoas com deficiência. E aí o equilíbrio se mantém na fiscalização. Então que fique bem registrado isso. Se não fosse as fiscalizações, a gente não teria uma evolução ainda. E fora de São Paulo, essa fiscalização funciona no mesmo ritmo? Funciona. Talvez alguns estados mais que outros. Então, a gente teve em Minas Gerais, com um avanço no último ano interessante. Tem um auditor fiscal em Recife que faz um trabalho muito bacana na cidade lá, e especificamente ele é uma referência. E a articulação nacional, ela funciona também. Então, hoje tem um coordenador desse projeto em cada estado que se reúnem numa coordenação nacional e trocam as melhores experiências. E aí se padronizou, né, a fiscalização. Então isso foi muito importante. Bom, falando em lei de cotas, agora a gente tem um assunto novo, um assunto que está aí, começou agora, esses dias, e a gente está vendo isso, foi votado agora, que é a terceirização. E foi aprovada a terceirização no Congresso. Ainda ela não foi assinada pelo Michel Temer, mas ela está aí e está causando uma polêmica. Como fica a pessoa com deficiência e a lei de cotas em relação à terceirização? Queria que você explicasse um pouquinho. Tá, joia. A primeira análise, eu vou focar bem a pessoa com deficiência, porque essa análise poderia ser ampliada para todos os trabalhadores. A pessoa com deficiência mesmo, na terceirização, acho que pega um pouco. Então, vamos imaginar as cotas, né? A gente tem a partir de 100 funcionários, empresas obrigadas a contratar. E esse percentual ele aumenta, então é de 2% a 5%. Vou me limitar a falar das empresas grandes aí, que tem ali entre 4% e 5%. Então são empresas que têm de 500 e poucos, 900, 1000 funcionários acima e que são responsáveis por uma grande massa de pessoas contratadas. Quando você permite que a terceirização possa acontecer, né, em qualquer tipo de atividade, e uma das coisas que a lei discute é o que era atividade fim e não, que agora tanto faz, pode ser terceirizado, a gente tem a limitação então do número de pessoas em termos de faixa da cota. Então se eu tinha lá uma empresa de 1.250 funcionários, ela tem 5% de cota a cumprir, que dá por volta de 64 pessoas com deficiência.
Se ela tirar 300 funcionários e terceirizar esses 300, a cota dela passa de 5% para 4%. Então, em uma canetada, eu perdi aí 24 empregos diretamente ligados à pessoa com deficiência. Entendi. Aí, se você continuar na análise, ok, esses 300 foram por uma terceira, que deve ter também mais de 1.000 funcionários, então eles continuam gerando 5% de cota ali. Só que essa porcentagem, né, de 5% dos 300, comparado já com a empresa anterior, que está na faixa dos 4, ainda assim gera uma perda real de 10 vagas. Inclusive, a matéria que eu escrevi na revista de março de 2017 foi sobre essa questão, né? Então, há sim uma perda real de vagas para as pessoas com deficiência se a terceirização começar a acontecer indiscriminadamente. Isso, inclusive, afeta também as pequenas empresas, né? Porque se a empresa tem 100 funcionários e acaba dando uma canetada lá que contrata 20 ou 30 por terceirização, ela não precisa ter nenhum. Não. Né? Ela não precisa ter nenhuma pessoa contratada com deficiência. Isso é um caso a ser pensado. Acho que a terceirização é legal, mas precisaria ter havido aí um capítulo nessa lei sobre lei de cotas, né? Sim. O que a empresa, agora vamos voltar aqui, o que a empresa precisa para receber a pessoa com deficiência? Para poder recebê-la no seu meio? Você acha que um treinamento para os funcionários que já estão lá, é um treinamento, porque o que a gente sempre ouviu falar foi da capacitação. A desculpa sempre foi a tal da capacitação, sim, né? Nem que foi desculpa, né? Realmente faltava um pouco de capacitação mesmo para um grande número de pessoas com deficiência. Me explica um pouquinho isso, como é que está isso hoje? A pessoa precisa de acessibilidade. Então, quando eu penso acessibilidade, não é só arquitetônica. Então, eu tenho latitudinal, como falamos no começo, tem a programática, quando as normas, leis, regras da empresa precisam ser revistas para eliminação de barreiras, às vezes acontece. Comunicacional, atitudinal, ela tem um fator muito pesado quando você pensa em deficiência, na atividade que a pessoa vai fazer. Então, o que precisa é acessibilidade. E cada empresa olhar para a pessoa, independente da deficiência, no seguinte parâmetro: a pessoa é o mais importante. Depois eu olho a atividade e qual acessibilidade eu preciso. Mas ainda é prática, infelizmente, olhar a atividade que eu tenho e se eu tenho ou não acessibilidade e filtrar tipos de deficiência, que é crime, preconceito. Né? Então, o que precisa ainda é muita acessibilidade. Atualmente, existe alguma área onde as pessoas com deficiência ainda são mais contratadas? Ainda é aquela questão do telemarketing? Como é que funciona isso hoje? Infelizmente, é uma grande verdade. São as vagas de entrada, as vagas que têm menos remuneração, menos exigência de qualificação. Até porque, por desconhecimento das empresas, quando a cota aperta e a multa aparece, então elas saem correndo para contratar e criam vagas onde dá. Então a maior parte das vezes o maior volume de vagas é na base, na operação, e acabam limitando o olhar de um profissional com deficiência para essa questão muito operacional. Né? Pessoas executivos com deficiência existem, já se olham mais, quando esses headhunters, né? Já olham um pouco mais para pessoas com deficiência e dão chance para raríssimas executivos, para vagas de executivos? Quase zero, quase não. O que a gente tem sim executivos com deficiência, tem pessoas, excelentes profissionais com deficiência, alguns, poucos, são pessoas que nasceram com deficiência, mas alguns adquiriram ao longo da carreira. Então, quando você olha para isso, são pessoas hoje ocupando uma cadeira que, se eu tivesse que substituir por outra com deficiência, dificilmente eu acharia igual. Ou ele está naquela cadeira porque ele já estava, né? Exato. Naquela cadeira, sofreu algum acidente e continua na mesma função, né? Exatamente. Dificilmente se contrata. É isso aí. Adriano, queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente agora a respeito dessa questão da lei de cotas, da empregabilidade, dessas oportunidades, e se o Brasil daqui para frente vai mudar, vai voltar a crescer, vão aparecer mais vagas. Com o seu ponto de vista como especialista, o que você acha? Eu acho que todo mundo que assiste é parte do processo de inclusão das pessoas com deficiência, seja estimulando uma igualdade de oportunidade, seja sendo lá o orador ou a pessoa que vai multiplicar essa consciência que a gente está falando aqui. E também como empregador, né? Se você é empresário, se você é a pessoa que contrata, tem que abrir o espaço para a discussão acontecer, e na discussão se entende sobre isso. O viés inconsciente, a gente tem falado muito disso, há preconceitos em todos, e parte dele é inconsciente, acontece porque a nossa sociedade criou a gente uma cultura do de uma forma muito difícil.
Então, que conheçam mais para poder entender melhor e, com isso, evitar que as decisões sofram esses impactos do viés inconsciente, né, desse preconceito. Que a pessoa com deficiência é eficiente também. Exatamente. Ótimo. Adriano, muito obrigado. Imagina, obrigado pela sua presença. Até a próxima.